Boa noite, amados irmãos, bem-vindos todos, graças a Deus pela sua companhia. Vários já estão aí presentes para o nosso encontro, muitos outros certamente estarão acessando o nosso link. Nós queremos saudar a todos com uma boa noite, com alegria nos nossos corações. Irmã Madalena, Maurílio, Marlene, irmã Marli, muito bem, bem-vindos. Vai interagindo aí, dê o seu boa noite, vamos interagir pela página. Nesse tempo de distanciamento, vamos usar esse canal que, pela graça de Deus, nós temos, para interagir, para estudarmos a palavra de Deus e termos comunhão. Nós estamos dando sequência ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos e nós estamos no capítulo de número 23, portanto, abra ou ligue aí sua Bíblia para nós, depois da oração, iniciarmos o estudo. Presbítero Venâncio, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe sua casa. Estão interagindo aí. Não sei por que não está aparecendo o nome dos que estão participando conosco. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos pela Tua providência, Senhor. Tantos benefícios recebemos, ó Deus, neste dia, e agora temos o privilégio de, ó Deus, pararmos um pouco e buscarmos na Tua palavra, ó Deus, os Teus preciosos ensinos para nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor alcance cada vida, cada coração, que o Senhor, ó Deus, nos edifique, abençoe cada lar, cada família, Senhor, abençoe a igreja Ebenezer, ó Deus, nossos familiares, amigos, irmãos de outros estados, de outras cidades, ó Deus, alcança cada um, aqueles também que vão acessar, ó Deus, a nossa página em outro momento. Nós te louvamos por aqueles que têm acompanhado conosco, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por suas vidas. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok. O capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, esse manual de missões, ele fala da providência de Deus na missão. E nós vimos na semana passada, estudando até o verso de número 10, que nós passamos por dificuldade, nós enfrentamos oposição, sempre vamos enfrentar oposição, Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus foram chamados por Ele, abraçaram a missão, passam por tribulações, enfrentamentos, dificuldades, muitas vezes obra direta do próprio Satanás, sempre querendo impedir o avanço, mas é algo que ele não consegue, impedir o avanço da igreja e o avanço da mensagem do Evangelho de Cristo. Então, tenhamos essa certeza que estaremos sempre enfrentando oposição. Foi no passado e não será diferente, não é diferente, não será na nossa jornada. Mas nós devemos enfrentar todas essas lutas com humildade, lógico, dependência de Deus, mas com muita confiança na fidelidade do Senhor, na providência do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Deus cuidou dos seus servos no passado. Deus tem cuidado de nós. Cuidará das gerações, cuidará dos nossos filhos, cuidará da nossa descendência, Nós temos sim que povoar o mundo, é ordem do Senhor, e Ele tem dado fertilidade, fecundidade à nossa igreja, às famílias da igreja, e nós precisamos avançar de forma confiante no Senhor.
Como prometi na semana passada, nós vamos, a partir do verso de número 11 de Atos, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 11, que é um versículo muito importante, é um versículo chave nesse tema, né? Quando nós agora vamos ver o encorajamento que o Senhor dá aos seus servos, né? O cristão, ele é sempre encorajado pelo Senhor. Então, eu vou fazer a leitura do verso de número 11 para a gente iniciar. O verso 11, pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor aparece a Paulo quando ele se achava preso, numa situação difícil, numa circunstância difícil, e é exatamente nesse momento, né, que Deus se faz presente. Ele encoraja os seus servos em suas circunstâncias as mais difíceis, né? A gente viu isso no capítulo 18, versos 9 e 10. Vamos ver mais à frente também, no capítulo 27, verso 23. E nesse versículo de número 11, nós aprendemos algumas lições confortadoras. E nós estamos todos precisando de conforto, de encorajamento nesses dias, né? Por isso eu quero destacar algumas coisas importantes nesse verso de número 11. A primeira coisa que eu destaco é que o Senhor conhece as nossas circunstâncias difíceis. O Senhor conhece a nossa dor. O Senhor conhece a nossa luta. O Senhor tudo vê. O Senhor sabia onde Paulo estava. A cela da prisão, os guardas, eles não impediram o Senhor de encontrar Paulo. Ele sabia exatamente onde Paulo estava e sabia também o que ele estava precisando naquele exato momento. E mesmo, né, Deus havia já advertido Paulo, né, mesmo que Paulo ainda não soubesse, né, e o Senhor não lhe tivesse contado com antecedência, o Senhor sabia como Paulo estava. Ele já havia prevenido, mas ele sabia como Paulo estava. A igreja de Jerusalém não havia aceitado muito bem, não havia acatado os ensinos, a liderança de Paulo, não recebeu ele muito bem. Ele havia sido falsamente acusado, espancado pela multidão dos judeus, não fora a autoridade. Ele teria sido, como o próprio texto anterior disse, despedaçado, né, da fúria, da multidão que enfurecida se lançou contra Paulo, né? Agora, nesse exato momento, o verso 11 nos mostra o quão o apóstolo estava se sentindo solitário, deprimido, desanimado, sozinho numa cela, né? Eu nunca tive essa experiência, essa privação de liberdade, de estar nas mãos das autoridades sem saber o futuro, né? O medo que deve ter invadido o coração do apóstolo, a incerteza com relação ao futuro, e o Senhor se faz presente. A segunda coisa é exatamente essa, né? O Senhor encoraja os seus servos com a sua presença. Com a sua presença. Note, o versículo começa dizendo: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Jesus foi pessoalmente, Deus foi pessoalmente ao encontro do apóstolo Paulo, pondo-se ao lado. Vocês que têm me ouvido com mais frequência
sabe o quanto eu tenho dito isso porque é verdade, o quanto eu me surpreendo com a presença, a proximidade de Jesus ao ler os evangelhos. A proximidade de Jesus em diversas ocasiões é algo surpreendente. E aqui, mais uma vez, isso acontece. O Senhor, perceba, o Senhor não mandou um anjo. Ele podia ter mandado um anjo, uma multidão de anjos, mas ele veio ao encontro de Paulo pessoalmente. Pessoalmente. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a sua segunda vinda, até a consumação do século. É promessa de Jesus, irmãos. Nós estamos vendo muita gente, a sociedade está incrédula, a sociedade está amedrontada, apavorada, sem saber o que está acontecendo no mundo. Eu posso até não saber o que está acontecendo, mas eu sei que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Como o reverendo Hernandes costuma dizer, em suas pregações, já vi diversas vezes, ele está na sala do trono, o Senhor se mantém, ele controla e conduz todas as coisas. Nós podemos e somos assolados pelas tempestades, pelas pandemias, pela enfermidade, pelo desemprego, pelo luto, mas isso não significa que o mundo está sem controle. Há muito desmando por parte da humanidade caída, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Não. Ele tem o controle de todas as coisas, o cuidado de cada um de nós. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Ele está com você, ao seu lado, para lhe encorajar. Se você quiser ficar desapontado, é fácil. É só olhar para os outros. É só olhar para alguém ao seu redor. Se não for um querido seu, um servo do Senhor, em qualquer fila, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer comércio, qualquer lugar que você chega, você encontra alguém reclamando, com dúvidas, com dificuldade, amedrontado, apavorado. E muitas vezes essa mesma pessoa não está cuidando, não está tomando os devidos cuidados, mas está vociferando medo, dificuldade e culpando alguém por isso. Se você quiser ficar desanimado, olhe para você mesmo. Se você quiser mais ficar apavorado, ligue a Rede Globo, ligue a TV Globo ou ligue um outro canal. Só falam em desgraça, em desastre, em dificuldade, em falta de leito, é verdade, mas nunca teve. Nunca teve leito disponível. A coisa tem se agravado? Claro, sim, tem. Mas nós não nos desesperamos. Se quiser encorajamento, se quiser ficar encorajado, olhe para Jesus. Busque o Senhor. Ele ressuscitou. Nós estamos na semana da Páscoa. Estamos na semana da Páscoa. Na entrada de hoje, quarta-feira, o dia que Jesus foi ungido pelas mulheres. Sempre as mulheres, dando demonstração, dizendo, olha, eu confio, eu estou antecipando, como o próprio Jesus diz. Ela está antecipando o que vai me acontecer. Nós estamos caminhando para o domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. O Senhor vive, o Senhor ressuscitou. Encoraje alguém, seja encorajado pelo Senhor, apresente Jesus e a promessa de Deus a alguém que esteja amedrontado. A terceira coisa que eu quero destacar é: o Senhor encoraja os seus servos com a sua palavra. Não é com a luz do sol, não é com
uma nuvem que parece isso, né? Eu tenho certeza que você vê na internet. Alguém outro dia botou o reflexo do sol num lago ou no mar, aí parecia uma taça, parecia uma hóstia, Falei, gente, confia-se mais numa imagem que se vê, numa figura que se vê, do que em Deus e na sua palavra. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse. O que o Senhor disse para Paulo? Veja aí, irmãos, é a palavra viva do Senhor, é Deus falando comigo e com você. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. O poder da palavra. O Senhor encoraja os seus servos com a sua palavra. E ele mesmo diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais não passará. Coragem, é o que o Senhor diz a Paulo. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. É possível que você esteja sofrendo pela perda de um ente querido. É possível que o seu coração esteja apertado por um familiar seu enfermo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: coragem. O Senhor sabia o que se passava na mente e no coração do seu servo, quando ele enfrentava uma situação difícil. E ele não desperdiça palavras. O Senhor não faz um discurso, ele vai direto ao ponto. Coragem. Ele sabia que o seu apóstolo, ele sabia que o seu servo estava ali precisando ser encorajado. Ele estava preso sem saber o que lhe aconteceria. Qual era a decisão das autoridades? No Novo Testamento, Jesus diz ao paralítico deitado numa cama, Mateus 9:2, para uma mulher com uma hemorragia crônica que havia 12 anos, também no capítulo 9 de Mateus, verso 22, para os discípulos perturbados no dia em que ele caminhava para a cruz, João 6,33. Sabe o que Jesus diz para essas pessoas e nessas ocasiões? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Sempre ouvimos isso da boca do Senhor. Em tempos difíceis, ouçamos o Senhor dizendo: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu estou com vocês. Eu sei vocês todos os dias. O escritor e comentarista do Novo Testamento, principalmente, Max Lucado, muito lido, né, por nós os cristãos, ele diz o seguinte: a presença do medo não significa que você não tem fé. O medo visita a todos. O medo visita a todos. Mas faça do seu medo um visitante e não um residente permanente na sua vida, no seu coração, na sua casa. Hoje, falando para os missionários da Junta de Pinheiros, eu falei isso para eles. Também temos cuidado, também temos os dias maus, mas nós confiamos no Senhor, porque Ele nos consola para a gente consolar com a mesma consolação a qual fomos consolados. 2 Coríntios 1, verso 4, depois você pode ver na sua própria Bíblia. Quarta coisa, o Senhor encoraja os seus servos valorizando o trabalho que já foi realizado. O Senhor encoraja, né, e valoriza o trabalho das nossas mãos. E há muito o que fazer. E nós sabemos que ao término dessa, né, ou quando tudo isso amenizar e as coisas for voltando à normalidade, nós precisaremos ajudar muita gente. Precisaremos ajudar muita gente a retornar ao mercado de trabalho.
a buscar uma recolocação, mudar de atividade, de profissão, se requalificar, reconstruir sua vida, sua mente, seus valores. É o tempo de alcançarmos pessoas. É o tempo da igreja avançar. A Reverenda Mariana falou ontem que num dos cultos da igreja de Pinheiros, domingo, tinha mais de 10.000 pessoas ao vivo acompanhando, ouvindo a palavra do Senhor. Paulo havia testemunhado aos cristãos, aos judeus perante o Sinédrio. Não houve os resultados esperados, mas ele testemunhou acerca de Jesus e aquilo que ele fez na sua própria vida. Deus valoriza o que fazemos para Ele de coração. Hebreus capítulo 6, versículo de número 10, nos diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha ao seu redor, olha ao seu redor e procure suprir alguma necessidade. Alguma necessidade. E muitas vezes não é uma necessidade material e nem de grandes coisas. As pessoas estão precisando serem ouvidas. Elas precisam de empatia. E nós devemos amá-los com um amor sacrificial, sem medir esforço, da mesma maneira como o Senhor nos amou, dando a sua vida por nós. Eu não posso estipular, eu só ajudo até aqui. Não. Temos que ter a disposição de ir até o fim. Até o fim, no exemplo do Senhor. Mas, em quinto lugar, o Senhor consola os seus servos, revelando o seu futuro. O Senhor diz a Paulo: assim importa que também o faças em Roma. Deus vai usá-lo também em Roma. Deus tem o propósito de usar o apóstolo Paulo também em Roma. O Senhor não diz a Paulo sobre a realidade iminente de sua morte, o que lhe espera em Roma. Ele diz, e a gente viu isso no capítulo de número 20, quando ele se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz: olha, eu sei que me esperam são tribulações, cadeias, enfim, os irmãos ficam apreensivos. Ágabo, né, a gente viu, também alerta Paulo de que o que lhe aguarda não é boa coisa, mas Deus não diz claramente a ele, né, que ele está caminhando para o seu martírio, que ele vai ficar 2 anos encarcerado, ficará sob custódia em Cesareia. O Senhor não fala. Ele não fala sobre o naufrágio que ele sofreria no Mediterrâneo, ou sobre o que lhe aconteceria no aprisionamento em Roma. E quando a gente lê a segunda carta, né, principalmente a segunda carta a Timóteo, que é a última carta, e ele escreve da prisão em Roma, a gente vê como o apóstolo está sendo, né, está caminhando, ele sabe do seu final. Mas ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O combate é bom. O combate é bom. Ele garante a Paulo que ele tem um ministério ainda para ele. Ele diz que Paulo testemunhará sobre ele em Roma, como ele tinha feito em Jerusalém. Ele faria em Roma. O Senhor livra os seus servos dos seus inimigos. O Senhor livra. Quem persegue os servos de Deus, quem persegue a igreja, persegue o próprio Deus, persegue o próprio Jesus.
É o que o Senhor diz para ele quando aparece para ele no caminho de Damasco. E, não obstante as autoridades, havia um plano diabólico, maquiavélico. Havia um plano terrorista para matar o apóstolo Paulo. Leia comigo os versos 12 e 13. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata, né? Mais de 40 terroristas. Eles praticaram rituais religiosos estimulados pelo ódio, com o propósito de assassinar o apóstolo. Esse plano foi compartilhado com as autoridades religiosas e teve a anuência das autoridades. Ora, o verso de número 14 diz: esses mais de 40, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Anátema, né? Eles preferiam se declarar ou ser declarados malditos pelas autoridades religiosas se não cometessem tal assassinato. Eles montam uma cilada. O verso de número 15 nos fala: agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Eles montam toda essa cilada. Trata-se de um plano demoníaco, diabólico, para impedir o avanço da obra de Deus, que era o que o apóstolo representava. Não era uma questão pessoal. Era o pregador, era o servo de Deus, era o homem destemido que eles queriam deter. E essa é uma estratégia antiga de Satanás, de desejar, intentar matar os cristãos para tentar impedir o avanço do reino de Deus. Atos 12, a gente viu isso. Mas Deus tinha um plano providencial de proteção para Paulo. O instrumento da providência de Deus na vida do apóstolo foi um sobrinho dele. Olha o verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Deus levanta pessoas que não sabíamos da sua existência. Ninguém sabia que o apóstolo Paulo tinha uma irmã e muito menos um sobrinho. Nós não sabemos o seu nome, sua procedência, de onde ele veio. Ele não aparece mais em nenhum lugar na narrativa de Atos e nem nos escritos do apóstolo Paulo. É impressionante como Deus trabalha na vida do seu povo. Paulo encaminha então esse seu sobrinho ao comandante, e o comandante fica sabendo de toda essa trama para assassinar o apóstolo Paulo. Ele está sob custódia das autoridades, né? Então eles precisavam saber. Então, os versos de 17 a 21, a gente vê tudo como se passa, né? E aí eu quero destacar 3 lições importantes aqui. Nenhum servo de Deus está imune às conspirações do diabo. É a primeira coisa. Se os demônios pudessem, eles matariam
os servos de Deus. Demônios não contados cantamos o hino de autoria de Lutero, Castelo Forte. Mas o próprio Lutero diz, que o diabo é o diabo de Deus. Ele é usado, controlado por Deus. A segunda coisa é que mesmo que haja conspiração contra aqueles que estão trabalhando para Deus, na missão, na obra de Deus, sempre o Senhor terá um plano de proteção, saiba disso. Saibamos disso. Deus sempre nos surpreenderá, providenciando meios para ajudar os seus servos e aqueles que estão envolvidos na sua obra. É a terceira lição que eu destaco aqui. Ele tem o controle de tudo e de todos. Não há um centímetro, acho que é Abraham Kuyper que diz isso, não há um milímetro em todo o universo que o Senhor não reclame como sendo seu. Como sendo seu. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Cuida de nós. Zela por nós. Vou falar sobre isso no domingo. Vou destacar isso. O comandante então despede o rapaz e pede-lhe sigilo quanto à informação que ele lhe trouxe e toma providências para a proteção do apóstolo. A gente pode ver isso nos versos 23 e 24. Ele convoca os soldados, ele escreve uma carta para o governador. Essa carta está aí nos versos de 26 a 30, muito interessante, depois você leia. O comandante escreve que livrou Paulo, mas na verdade era Deus que estava agindo por intermédio dele. Era Deus que estava livrando o apóstolo Paulo. De onde surgiu esse sobrinho? A gente não sabe. Foi providência de Deus. Creia. Deus enviará livramento. Nada vai acontecer da parte do diabo, da parte de Satanás, na sua vida, que Deus não livre você e não possa livrar. 440 soldados levaram Paulo. Os conspiradores, os malfeitores eram mais de 40. O apóstolo Paulo vai com uma escolta de 440 soldados em segurança de Jerusalém para Cesareia. Está nos versos 31 a 33. Agora, é preciso que a gente deixe isso bem claro, Segurança não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus. Não importa quais são os perigos. Aqueles a quem Deus guarda estão bem guardados. Bem guardados. Ninguém os arrebatará das mãos do Senhor. Paulo, então, é interrogado por Félix das acusações que o Sinédrio faz, e manda, o Sinédrio fará. E a saga de Paulo continua. Mas Deus estava no controle, sempre. Ele chegará a Roma, porque é plano de Deus. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Agostinho, o bispo de Hipona, diz: portanto, nada, a não ser pela vontade do Onipotente, ele permite que aconteça ou ele mesmo faz acontecer. Nada a não ser pela vontade do Senhor. Ele permite que as coisas aconteçam ou ele mesmo faz acontecer. Ele move tudo e todos
para que o seu propósito aconteça. Os sofrimentos fazem parte da caminhada e devemos enfrentá-los com contentamento. Não no sofrimento, mas contentamento no Senhor. Essa é a grande diferença, irmãos. Nós não temos prazer no sofrimento. Nós choramos, nós sentimos e devemos e nos solidarizamos uns com os outros, mas nós nos contentamos no Senhor. E precisamos encorajar os nossos queridos, aqueles que estão sofrendo, as pessoas que Deus coloca, que nos procuram, que procuram a igreja, que procuram os grupos de oração, tantos que têm nos procurado. O Senhor ressuscitou para isso. A gente vai falar sobre isso domingo, não vou entrar nos sermões de domingo. William Temple, ele diz: a satisfação com a vontade divina é o melhor remédio que podemos aplicar aos infortúnios. São dores que nos transformam. Aliás, dores que nos transformam é o título de um livro de um pastor que já foi do Rio, agora está em Minas Gerais. Dores que nos transformam. Nós não somos máquinas. Máquina, o profissional, o técnico, o engenheiro descobre o defeito, vai lá e troca uma peça ou ajusta lá. Nós não somos máquinas. Não é indo ao shopping comprar que a gente resolve os nossos problemas. Não é mudando de casamento que a gente resolve o nosso problema. Não é mudando de casa que a gente resolve os nossos problemas. Não é saindo de um emprego. Não é brigando com o vizinho. Não. Não somos máquinas. Nós encontramos contentamento, paz em meio às lutas, na presença do Senhor. Ele nos conhece. Ele nos conhece e convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, de 28 a 30. Para finalizar, eu quero destacar 3 lições práticas, ou 3 verdades desse estudo. Deus controla todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Primeira coisa. Segunda, tenhamos coragem, pois é Ele quem nos diz. Coragem, é Ele quem nos encoraja. É a presença dEle, a palavra dEle, a certeza, a convicção de que Ele tem propósito para mim e para a sua vida. Socorra alguém, ajude alguém. Por quê? Porque o Senhor já fez por nós. Da mesma maneira, com a mesma intensidade. Dedique-se a alguém. Em nome do Senhor. Com empatia, ouvindo de coração. É a segunda coisa. Terceira, que nunca desanimemos. Seja essa a nossa oração. Nunca desanimemos. Porque o Senhor Deus está sempre presente. O Senhor Deus não desiste de nós. O Senhor Deus não nos abandona. Está conosco sempre. Amém. Experimentemos a sua providência na missão. A igreja não está fechada. A igreja não está parada. O prédio, sim. Até quando? Nós não sabemos, como conselho da igreja. Nós não sabemos. Por um tempo, um breve tempo, esperamos, porque nos faz muita falta. Nós precisamos de referencial. Nós precisamos de um lugar, né? E eu chego lá, tenho o privilégio de ir todo dia, exceto as segundas-feiras, e o cheiro da igreja, do prédio, me faz bem. O cheiro, quando eu chego lá,
A nossa igreja tem um cheiro, tem um aroma agradável. Quando eu chego lá, eu me sinto encorajado, respiro fundo. Que lugar aprazível. E quando os irmãos estão, quando estamos juntos, mais ainda. Creia na providência do Senhor, meu irmão e minha irmã. É Ele quem diz para mim e para você: coragem, coragem. Boa noite, os que chegaram aí depois. A irmã Cida, aniversariante de hoje. Parabéns, irmã Cida Tonon, Deus abençoe. Eu liguei, mas acho que você estava ocupada com os netinhos, não me atendeu. Mandei mensagem no grupo, mas queria ouvir sua voz. Hoje é aniversário também do Will, presbítero Wellington Araújo da Silva. Idete, minha irmã Idete, que bom ter você conosco. Abração no diácono Samuel. Meus amigos, casal querido da igreja de Cordovil, minha amada igreja de Cordovil também. Que bom ter você com a gente. Muito bem, nós vamos orar, agradecer a Deus pela bênção desses irmãos, o aniversário desses irmãos no dia de hoje, exatamente hoje. Irmã Cida e o Will, que essa hora está no batente, né? Está no trabalho. O pai do Vitor e do Levi, que está vindo por aí, né? O marido da Dani, que beleza, família querida do Senhor. Nós temos também a igreja, né? O presbítero Jonas, nós vínhamos orando pela aposentadoria do presbítero Jonas, e ele me ligou agora à tarde, está tudo resolvido, graças a Deus, já teve o desfecho final de sua merecida aposentadoria, né? Ele ligou agradecendo as orações e certamente as orações de toda a igreja, né? Continuar orando pela nosso querido presbítero, por aqueles outros irmãos que estão também, né? O diácono Vanildo, enfim, que está também pleiteando sua aposentadoria, né? E lembrando-nos de orar pelos que sofrem sempre, orar pelos corações enlutados, pelas famílias, né, que perderam entes queridos, nossa solidariedade a esses irmãos, né, muitos conhecidos dos irmãos da igreja, familiares de irmãos da nossa igreja. Vamos continuar orando uns pelos outros e amparando-nos mutuamente para que a gente vença e passe essa fase mais difícil, né? Contribuindo para amenizar o sofrimento de tantos, né? Muito bem, vamos falar com Deus. Quero orar, colocar por sua vida, por sua casa, seus filhos, ó Deus, seus netos, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado por essa família, obrigado por Jesus, Senhor. Vai ao encontro também da Camila, do Felipe, do Bento, do Benício, também da Dani. Passou, ó Deus, a fase mais difícil. Obrigado pelo seu bem-estar nessa, ó Deus, Pai, a vida do pequeno Levi, que ali está sendo gestado, Senhor. Obrigado pela vida do Vitor, ó Deus, estudando a Tua Palavra, decorando os versículos como as demais crianças, ó Deus. Visita, Senhor, nossas crianças, seus pais, ó Deus. Muito obrigado por toda essa preparação, ó Deus, que o departamento infantil, sob a liderança da professora Daniela, de toda a equipe, ó Deus, nessa semana de Páscoa, preparando vídeos, lições, e ver as nossas crianças em casa com seus pais, dia a dia, Senhor, aprendendo uma lição preciosa da verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ó Deus, quando
a sociedade, ó Deus, só pensa, ó Deus, no consumo, no chocolate, ó Deus, na figura do coelho, ó Deus, nós comemoramos a Páscoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande livramento, ó Deus, por tão grande salvação em Jesus, o nosso Senhor. Pedimos pelos enfermos, por aqueles que aguardam cirurgias, por aqueles que estão em tratamento, ó Deus, pelos corações enlutados, entristecidos. Ó Senhor, renova o ânimo, a esperança, que não nos entristeçamos, ó Deus, como aqueles que não têm esperança. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Ó Pai, por isso pedimos, cuida de nós, do Teu povo, de cada família, ó Deus, da cidade de Americana, do nosso estado e também do nosso querido Brasil, Senhor. Sê com as autoridades, ó Deus. Ó Pai, toma, Senhor, aqueles que estão na linha de frente do cuidado, os profissionais da área da saúde, do transporte, da segurança, do abastecimento. Ó Deus, muito obrigado por nossa nação, muito obrigado pelo clima, muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a vida da Tua igreja e o avanço do Teu Evangelho. Continua, Deus, a nos abençoar a igreja na proclamação do Teu Evangelho. Dá-nos uma noite de descanso, sono reparador e o despertar de um novo dia na certeza dos Teus cuidados. É por amor de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Que a graça eterna de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam sempre sobre nós, sobre a nossa casa, alcançando os nossos queridos familiares e os nossos irmãos por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Otávio Miranda. Muito bem, Otávio. Deus abençoe. Um abraço nesse povo bom aí do Brejo Grande, do Tamanquinho, esse povo bom aí da Bahia, viu? Deus abençoe. Eu quero fazer um anúncio rapidinho da nossa agenda, né? A dinâmica dessa semana, né? Nosso presbitério aqui, o presbitério de Americana, tradicionalmente, né, realiza algumas atividades e pelo segundo ano será de forma online, né, de forma virtual, os cultos que normalmente os irmãos das igrejas, da maioria das igrejas, sempre participavam. Mas nós vamos ter online, virtual, mas vamos ter todos eles. Amanhã, então, é aquele encontro, o culto que seria o culto da Eucaristia, né, com a celebração da ceia na Filadélfia, na Pascoal Ardito, que é a nossa igreja mãe. Vai acontecer às 20 horas, transmissão também pelos canais da igreja. O Diego, nosso diácono Diego, está se mobilizando para retransmitir todos esses conteúdos pela nossa página da igreja. Então fique atento. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, né? Na sexta-feira, o culto das 7 palavras da cruz na igreja central, começando ao meio-dia, né? Eu gravei uma das palavras da cruz, então terá 7 pregadores, cada um falando sobre as palavras da cruz. Então acontecerá também pela página da IPA, e nós vamos retransmitir na nossa. No sábado também vai ter um trabalho especial, normalmente não tem, mas vai ter um trabalho especial essa semana, esse ano, transmitido na página, um trabalho da mocidade, né, sobre a redenção, no sábado também às 20 horas, né? Vai ser transmitido pela página do Facebook da Federação de Jovens. Nós também vamos, certamente o link vai ser transmitido e nós estamos nos mobilizando para retransmitir na nossa página. E no domingo, o culto da alvorada. Mas olha, não se assuste, não será às 6 horas da manhã, como normalmente acontece. Vai ser às 8h30 e podemos dizer que vai ser em parceria, né? Um trabalho, uma celebração em parceria da Igreja Moriá, a tão conhecida São Domingos, a Igreja Moriá e a Ebenezer. Eu e o reverendo Davi Horta
vamos estar lá. A igreja vai estar fechada, mas nós dois vamos lá e vamos pregar ao vivo, em frente às câmeras, eu e ele, e a técnica, né? O pessoal da técnica. As músicas de Páscoa serão gravadas, então nós vamos ter um culto como se fosse ao vivo, e será as pregações. As músicas já foram gravadas, música de Páscoa especiais. Vai ser um trabalho muito legal, muito bacana. Então tenho certeza que você vai ser abençoado. 8h30, então o nosso trabalho no próximo domingo pela manhã não será às 9, será às 8h30. De 8h30 às 9h30 será uma hora de celebração. Eu vou pregar 15 minutos e intercalado com as músicas, o reverendo Davi vai pregar outros 15 minutos, né? Então vamos ter, pensando assim, 30 minutos de louvor, abertura, encerramento e 30 minutos de pregação. Então não vai ficar cansativo, vai ser muito bacana, dinâmico. Divulgue, compartilhe, convide pessoas. Eu vou colocar novamente na nossa página e também na página da igreja a arte com os horários, dias e horários, tá bom? Muito bem, ótima noite. Ainda assim, eu quero dizer que nós estamos, o conselho da igreja está vendo a nossa vistoria do bombeiro, para que a gente pleiteie o nosso alvará, né? Então já estamos com uma equipe de engenheiro de uma empresa especializada que vai nos auxiliar para que a gente dê esse passo com relação ao nosso prédio, né? Já temos um primeiro orçamento, então contamos com as orações dos irmãos e a contribuição. Isso custará para nós um valor significativo, mas certamente Deus nos abençoará e os irmãos, as famílias estarão, como sempre, né, na regularidade, fidelidade da entrega dos dízimos. Já chegou mais aparelhagem para que a gente tenha uma transmissão melhor, né? Compramos um computador potente, mais potente, e outros equipamentos para que a gente use a câmera em HD e a gente tenha a capacidade de transmitir melhor. Então também foi, né, um investimento que se fez para que a gente cada vez mais chegue com um conteúdo de melhor qualidade na casa dos irmãos, mesmo quando voltarmos a reunir presencial, continuarmos transmitindo, possibilitando os que não podem vir ou os que moram em outro estado, ok? Ótima noite, Deus abençoe a todos e obrigado por nos acompanhar até aqui.